Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, agora em horário nobre. Esqueça as novelas, o que oferecemos a você não está nos telejornais da noite. Veja agora como a mídia foi notícia nesta semana. O Brasil não se mete em guerras, não tem terremotos ou tsunamis. As catástrofes climáticas são recentes. A tragédia em Santa Maria pegou um país que não sabe lidar com o luto, sobretudo o luto coletivo, sobretudo no verão, a época mais festeira do ano. Com 237 mortos e cerca de 70 feridos em estado crítico, a grande mídia se esforçou para vencer as resistências ao sofrimento. Mas o que está colando mesmo são as investigações para apurar responsabilidades no incêndio da Boate Kiss. Principalmente a imediata reação das autoridades estaduais e municipais dos grandes centros urbanos, agora forçados a evitar outras catástrofes em boates, discotecas e casas de espetáculo. O sofrimento das 400 famílias vitimadas pelo fogo e pela incúria produziu comoção e solidariedade nos 4 cantos do país. Mas os sentimentos dominantes e crescentes são a revolta e a indignação. Os fortes indícios de irresponsabilidade, negligência e imprudência que começam a aflorar no inquérito policial trazem ao noticiário ingredientes tradicionais da agenda brasileira relacionados com propinas, chantagem e corrupção em diferentes áreas e níveis. Esses ingredientes são de fácil combustão e a imprensa não precisa de muito esforço para convertê-los em cruzado. Ao lado dos jovens heróis que salvaram tantas vidas, começa a brilhar a figura do delegado de polícia de Santa Maria, encarregado de levar todos os responsáveis à barra dos tribunais. Enlutada ou não, a sociedade quer xerifes. O documentário biográfico Garrafas ao Mar, de Geneton Moraes Neto, sobre o repórter Joel Silveira, exibido na Globo News no último fim de semana, é uma ponte entre jornalismo e arte. Prova cabal de que informação é muito mais do que entretenimento e lazer. Inesquecível o conselho do velho repórter aos seus coleguinhas mais jovens. Jornalista, vê a banda passar, não faz parte dela. Um dos principais temas dos chargistas na semana que passou foram as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. E o pessoal bateu duro. Não esqueceram, no entanto, de alfinetar o ex-presidente José Sarney, que passou o posto a Renan Calheiros. O programa de hoje vai focalizar um tema que sempre esteve escondido pela mídia: a violência sexual contra a mulher. Temos 3 convidadas: a chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha; em Brasília, a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves; em São Paulo, a jornalista Florência Costa. Você já pode fazer a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, por e-mail ou através do nosso chat no site da TV Brasil. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa nos mostra hoje como a imprensa já foi palco de confrontos entre grandes figuras de nossa história, como José de Alencar e Joaquim Nabuco. Personalidade de múltiplos talentos, Joaquim Nabuco se destacou em seu tempo como parlamentar, diplomata, ensaísta e líder do movimento pela abolição. Se não foi essencialmente um jornalista, no entanto, Joaquim Nabuco, desde muito cedo, soube se valer da imprensa para expressar suas ideias, adotando inicialmente postura bastante agressiva e bem diversa da elegância que marcaria quase toda a sua longa trajetória pública. E foi o tom que adotou durante a polêmica travada no final de 1875 com José de Alencar. O criador da Iracema demonstrara seu descontentamento com a frieza com que fora recebida pela crítica e pelo público sua peça O Jesuíta. Crítica publicada em O Globo, que nada tem a ver com o jornal de mesmo nome que circula hoje,
atribuiria o insucesso da peça a seu estilo ultrapassado. Alencar respondeu pelo mesmo jornal com 4 artigos intitulados O Teatro Brasileiro. A esses respondeu Nabuco com uma série de 7 artigos sob a rubrica Aos Domingos, em que analisava criticamente toda a obra do escritor. A isto, Alencar replicou com outra série de 5 artigos, a que deu o nome de As Quintas. Nabuco vinha de mais uma temporada na Europa e daria duro combate ao que considerava a visão deformada da realidade brasileira presente na obra de Alencar. Este chamaria a atitude de Nabuco de francesismo e ressaltaria o caráter nacionalista e inovador de sua própria obra. Em seu último artigo, Nabuco atacou a trajetória política de Alencar, lembrando, inclusive, a defesa que o escritor fizera da escravidão. Alencar encerraria a polêmica com curta resposta, não publicada nos jornais, alegando que sobre estes assuntos estava habituado a discutir com o pai do jornalista, o conselheiro Nabuco. Seria sumamente ridículo que, depois de ter me batido com os mais ilustres chefes liberais, eu viesse perder o meu tempo com um projeto de candidato, ou, como se diz em gíria eleitoral, com um filhote. Estupros, abusos sexuais, violação de mulheres são violências que não existem isoladas. Onde há brutalidade e desrespeito pelo ser humano, mulheres e crianças são sempre suas primeiras e maiores vítimas. O estupro coletivo e assassinato da estudante indiana em dezembro passado, assim como o espancamento até a morte do seu namorado, não aconteceram por acaso. O espanto do mundo inteiro não decorre de um suposto ineditismo. A surpresa, se houve, teve mais a ver com a negligência da mídia, sempre mais interessada em ser agradável, entreter, do que exibir e denunciar os horrores. Apesar da imagem plácida e mística que se irradia da Índia, a brutalização da mulher faz parte da sua realidade cotidiana. Está embutida na sua cultura, no seu modo de viver. E a Índia não é uma exceção nos orientes, do Oriente Próximo ao Oriente Médio e deste ao Extremo Oriente. As 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são visivelmente discriminatórias e preconceituosas com relação à mulher. Do apedrejamento das adúlteras ao estupro é apenas um passo. A Índia está brilhando em todos os rankings de desenvolvimento econômico, junto com o Brasil, a Rússia, a China e a África do Sul. Está na vanguarda dos emergentes, os BRICS. Mas o que é desenvolvimento econômico se a barbárie mantém-se intocável e incólume? A Índia está aqui. Nós também somos Índia. A morte da estudante indiana estuprada por 6 homens em um ônibus em Nova Delhi em dezembro desencadeou uma onda de protestos em todo o mundo. As manifestações reverberaram em outros países que acordaram para o assunto. Quando as mulheres indianas, quando as mulheres brasileiras ou as mulheres de outros países, elas passam também a responder coletivamente às agressões que sofrem, elas são capazes de mudar o paradigma existente na sociedade do ponto de vista do seu papel e da sua possibilidade de intervir no jogo social. Mesmo com toda a repercussão na mídia, um novo caso de estupro coletivo comoveu a Índia um mês depois da morte da estudante, aumentando os números da epidemia de violência que leva à morte quase 2 milhões de mulheres por ano. A cada 20 minutos, uma mulher é estuprada no país asiático. E a reação veio no último domingo através de um decreto que estabeleceu leis mais duras contra as agressões sexuais, inclusive com pena de morte. A mídia, não só a mídia brasileira, mas a mídia internacional, deu muito destaque ao caso do estupro coletivo que aconteceu com a jovem estudante na Índia. Eu acho que foi esse espaço
da mídia tradicional, ele foi provocado pelas redes sociais no mundo inteiro. As redes sociais, de repente, se manifestaram, quer dizer, num crime que acontece há dezenas e dezenas de anos na Índia e no mundo inteiro. Porque parecia, de repente, o enfoque que foi dado para o caso do estupro coletivo na Índia, parecia que era uma barbárie acontecendo num país bárbaro. Não é verdade? No Brasil, nós temos inúmeras denúncias de estupro de mulheres e crianças de todas as idades. O papel da mídia, o papel dos meios de comunicação é fundamentais, né? É um papel fundamental, na medida em que, quando você altera o conjunto da vida das mulheres e dos homens, você está alterando o enfrentamento à violência que a gente tem que fazer, você altera a questão do mercado de trabalho, você altera a questão da empregabilidade, autonomia das mulheres, mas, fundamentalmente, você altera a questão cultural. A mídia cometeu um erro grosseiro, e eu diria que tratou esse caso da Índia com muita hipocrisia, porque não foi capaz de fazer uma relação direta com a situação no Brasil de não denúncia. As mulheres estupradas não denunciam por medo, por vergonha e por saberem que a segurança pública vai tratar como descaso. A mulher agredida sexualmente, ela tem muita vergonha. Então, a denúncia da violência sexual, ela é uma denúncia mais difícil de acontecer, até porque muitas vezes as mulheres que são agredidas sexualmente, elas foram transformadas de vítimas em algozes. Elas foram transformadas, né, foram criadas situações que diziam, a coisa mais comum, mas também o que ela estava fazendo ali naquele lugar, mas também o que ela estava fazendo ali com aquela roupa. No Brasil, as notificações de casos de agressões sexuais vêm crescendo. Só nos últimos 4 anos, aumentaram 157%. Estupros coletivos também fazem parte da estatística brasileira. Na Bahia, 9 integrantes da banda de pagode New Hits foram acusados de estuprar 2 adolescentes após um show no ano passado. Nós tivemos, por exemplo, uma banda de axé na Bahia que estupram 2 meninas dentro do próprio ônibus da banda de axé. Nós tivemos o caso de uma festa no interior da Paraíba, que são 6 mulheres foram estupradas por 8 homens, dos quais 2 vieram a morrer, quer dizer, mataram 2 delas, porque reconheceram os caras que estavam cometendo os estupradores, e que são horrorosos, tão graves quanto o que aconteceu na Índia. E, no entanto, a cobertura da mídia no Brasil se restringiu a pequenos noticiário em jornais locais. O Brasil, por exemplo, é um país campeão de abuso sexual de crianças, dentro da família ou com pessoas próximas. Isso é pauta? Isso tem pauta da mídia? Isso tem sido um tema abordado e discutido seriamente pela sociedade brasileira? Não. Porque por conta de tabus, de preconceitos, de entender que o lugar da família ou do seu entorno é o lugar mais seguro das mulheres. Infelizmente não é, nem no Brasil, nem no mundo. Falta debate, falta políticas públicas e falta uma mídia que aprofunde o tema, contextualize, traga estatística, um debate não só factual, mas mais contextualizado. Vou pedir licença às 2 autoridades presentes, a chefe de Polícia Civil, doutora Marta Rocha, e a secretária de Enfrentamento à Violência, Aparecida Gonçalves. Mas eu quero começar o programa com uma descrição, porque não se trouxe isso, do que é a Índia, e essa descrição feita por uma jornalista brasileira que viveu na Índia 5 anos, casada com um indiano, também jornalista, e ela poderia, pelo menos, esclarecer algumas dúvidas, porque temos pouco tempo, mas, sobre tudo isso, a Índia é uma democracia, Florência, é considerada a maior democracia do mundo. Agora, será que essa democracia já chegou ao respeito das pessoas, não é?
Eu queria que você trouxesse essa visão da sociedade indiana com relação às mulheres, com relação às castas também, que é muito importante. Sim, na Índia, essa questão do estupro, que é o assunto, ele já vem ser tratado pela imprensa há muito tempo. Não foi nenhuma surpresa, para mim não foi uma surpresa muito grande ver esse movimento de rua, essa grande manifestação após o estupro dessa moça, né, e a morte dela. Porque a mídia indiana já cobria isso há muito tempo. No ano passado, se não me engano, a revista, uma das melhores revistas de informação lá da Índia, revista semanal, a Tehelka, ela fez uma reportagem absolutamente maravilhosa, mostrando a mentalidade, como é que era a mentalidade da polícia indiana com relação às mulheres, quando acontecia violência contra elas. E o resultado dessa extensa reportagem, né, que foi capa da revista, foi justamente de mostrar o preconceito que existia nas autoridades, né, na cabeça das autoridades. Eles sempre alegavam que a mulher, o que aconteceu, né, ou se acontecia alguma coisa com a mulher, a culpa era dela. Isso é uma constante lá. E isso faz parte de uma cultura, não é uma coisa isolada vamos supor, da polícia ou, né, de uma instituição. Isso faz parte de uma cultura geral lá, que o governo tenta combater com campanhas, né? A mídia também expondo livremente, né? Quando há violência, o estupro coletivo ou o estupro, sem ser coletivo, sempre é noticiado lá pelos jornais, pelas televisões, pelas rádios, né? Isso sempre me chamou a atenção. Eu morei lá, né? Eu morei lá 6 anos, desde 2006, voltei agora em outubro do ano passado, e eu vi muito, assim, eu via notícias, né, sobre violência contra a mulher, eram corriqueiras na mídia. Uma coisa absolutamente assim, corriqueira. Eu até fiquei assustada quando eu cheguei lá, porque eu não imaginava que era assim, né? Depois eu percebi que a Índia faz parte de um contexto, né, onde eu morei em Nova Delhi, né, a maior parte do tempo, e o contexto o norte da Índia é ali, do lado do Paquistão, do lado do Afeganistão, onde há uma cultura mais complicada, né? Então, eu fui percebendo isso, mas... Doutora Marta Rocha, agora, a senhora tem além de ocupar essa posição, é a primeira chefe de Polícia Civil no Rio de Janeiro, que é uma mulher, a senhora tem toda a sua carreira foi marcada, toda não, mas pelo menos o seu início teve marcada com uma especial atenção à mulher. A senhora dirigiu a delegacia especial. Eu queria que a senhora trouxesse essa sua visão, essa sua vivência lá do problema do dia a dia, não é? Eu queria assim, resgatar algumas falas anteriores da nossa ministra Nilceia Freire, né, da Ângela Fontes, atual presidente do Conselho da Mulher, para dizer assim que toda a questão da violência contra a mulher, ela passa por um caldo cultural. Eu digo de uma maneira um pouco irônica que a violência contra a mulher é um fenômeno democrático. Ela atinge as bonitas, as feias, as jovens, as idosas, as escolarizadas, as não escolarizadas, qualquer que seja a etnia, o poder econômico ou a orientação sexual. E acho que nesse sentido, a Nilceia, quando coloca, né, de como pesa a violência sexual, porque se já é difícil você chegar numa delegacia e dizer que foi vítima de uma violência física, muito mais difícil é você chegar numa delegacia e dizer que você foi vítima de uma violência sexual. Até porque no contexto social, antes de se preocupar com o autor, a sociedade vai indagar exatamente aquelas perguntas, né? Qual é o papel da mulher como protagonista daquela violência sexual, né? Eu conto sempre uma história de que uma vez numa conversa com os amigos, todo mundo vai se lembrar aqui do caso de Mike Tyson, né? Que o Mike Tyson, ele foi efetivamente punido por praticar uma violência sexual contra uma jovem, bela mulher negra. E pesava contra ela o fato dela ser uma candidata a Miss. E aí as pessoas diziam para mim, não, Marta, mas ela subiu até o quarto, ela de certa forma facilitou. E eu dizia, né, que o não, é a vontade, a autonomia da vontade de não desejar aquela relação sexual.
E lá pelas tantas, um dia um amigo meu falou assim para mim, agora eu acredito que o Mike Tyson possa ter praticado o estupro contra aquela mulher. E quando eu perguntei por quê, ele disse assim, ele mordeu a orelha de Holyfield. Então, se foi preciso ele quebrar, né, uma tratativa do esporte para alguém poder entender que ele seria capaz de praticar um ato de violência num acordo anterior de que naquele momento que desejava aquela mulher, né? Não necessariamente ser vítima de uma violência sexual. E acho que nesse contexto o papel da imprensa é fundamental. Lá na minha profissão, a gente aprende que informação é poder. Quando eu trago para o debate essas questões, né, e aí na fala da Schumann nós verificamos os casos, a versão brasileira do estupro coletivo, né, a gente percebe que a mídia pode dar poder a essa mulher. Quando a mídia questiona, quando a mídia cobra das autoridades o resultado daqueles atos investigativos, né? A punição daqueles autores. Gente, vamos olhar aqui o papel da mídia na década de 80, na década de 90. Foi fundamental. Nós, mulheres, não estaríamos onde estamos se não tivéssemos a mídia ao nosso lado, né? A grande discussão de quem ama não mata, perceber que a violência contra a mulher estava no meio economicamente favorável. Então, eu acho assim que é importantíssimo que a mídia cobre esse resultado e que a mídia... E a mulher tem que entender o seguinte, a mulher tem que se ver como sujeito de direito, ela tem que entender que as relações afetivas, elas não podem ser pautadas no medo, nem na agressividade ou na violência, e que ela tem que buscar. Esse aumento do número de casos não é que aumentou a violência, o que aumentou foi o poder de informação da mulher, a exposição dessa mulher, aumentou a qualidade do trabalho das unidades policiais, porque quando eu compareço uma delegacia, eu estou acreditando e confiando no aparelho policial. Então, acho que, e nisso, com certeza, a mídia pode ser, do lado das mulheres, um quarto poder. Claro, claro. Tem que ser em todos, né? Secretária Aparecida Gonçalves, temos aqui um problema, também trazido pela Índia, e muito recente, não é? É o mais recente, que é essa nova legislação que foi promulgada pelo governo indiano e que imediatamente provocou uma certa repulsa, porque as mulheres acharam essa legislação insuficiente. E aí a minha pergunta, não é? E que serve para a gente ter aí avançar um pouquinho nisso, será que é uma questão apenas de legislação, não é uma questão de ir na cultura, de ir nesses preconceitos elementares que estão dentro da educação indiana e da educação brasileira, que, no fundo, não divergem muito? Na verdade, são as duas coisas, né? Nós temos, de um lado, toda uma cultura que está colocada do machismo, em que a mulher ainda não tem o direito de dizer não, como disse a delegada Marta Rocha, né? Numa fala muito feliz, mas também, de um outro lado, de uma legislação que tem que ser capaz de combater a impunidade, né? Nós temos que construir um processo no nosso país que efetivamente a mulher não seja culpabilizada da violência que ela sofre, seja violência doméstica, seja violência sexual. Ela tem que ter a segurança da justiça, né? Ela tem que ter segurança de que ao chegar no serviço público vai dar andamento, vai dar o processo, o procedimento e que o agressor vai ser punido. Acho que isso é um desafio muito grande que está colocado para o Brasil. E tem um outro elemento que é importante, que é fundamental, quais são os espaços que as mulheres têm para poder falar e para poder denunciar. Na verdade, o caso da violência sexual no Brasil, ela ainda está muito defasada na questão da denúncia. As mulheres não vão nas delegacias. Agora que nós estamos começando a implantar a notificação compulsória nos serviços de saúde para que efetivamente os profissionais da saúde registrem, coloquem a questão da violência sexual e, portanto, nós temos um elemento que
durante todo esse processo, se assemelha muito à Índia, né? Nós vemos, como a Chuma falou, o caso de queimadas na Paraíba, nós temos o caso da Bahia, nós temos o caso de Curitiba, que acabou de acontecer. O marido contratou 5 pessoas para estuprar e matar a mulher. Portanto, nós temos já elementos colocados no Brasil que tem sim que ser tomado uma medida muito mais, eu acho, de prevenção, né? Nós precisamos fazer uma campanha, nós precisamos alterar o comportamento dos profissionais do serviço público e também nós precisamos fazer com que a legislação, a lei no Brasil, ela seja efetivamente implementada e nós possamos acabar com a impunidade, né? As mulheres não podem ter vergonha de ter sofrido violência sexual. Elas não têm culpa, né? Efetivamente é isso que nós precisamos dizer para a sociedade brasileira e a mídia tem que cumprir esse papel. Eu acho que ela cumpre, mas ela tem um papel muito mais importante se ela for capaz de nos ajudar a fazer a denúncia, nos ajudar a monitorar e acompanhar os procedimentos e, para além disso, ela tem um papel fundamental na construção de uma nova cultura, de um novo comportamento nesse país. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta nesta edição, um tema tabu, que finalmente ganha destaque e visibilidade na mídia, a violência sexual contra as mulheres. E começamos este bloco falando de um documentário que está disputando o Oscar deste ano e que investiga o grande número de estupros nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O documentário Invisible War, de Kirby Dick, indicado ao Oscar 2013, incomoda o espectador, principalmente o americano. Ele traz à tona casos de estupros de mulheres durante o serviço militar, uma verdade acobertada pelo governo dos Estados Unidos. Elas foram atacadas pelos próprios companheiros de farda. He hit me in the head and knocked me out. Nas entrevistas, as vítimas denunciam como as autoridades de alta patente fecham os olhos para o grave assunto. Somente 8% dos casos são levados à corte, com apenas 2% de condenação. Ao longo dos anos, foram mais de 500 mil casos de estupro nas Forças Armadas. In 1991, in congressional testimony, it was estimated that 200,000 women had been sexually assaulted so far. Depois da exibição do filme, o presidente Barack Obama promoveu novas políticas de prevenção e controle de casos de estupros, além de permitir funções de combate para as mulheres. It's happening to me. Surely I'm not the only one. O documentário Invisible War informa que nas Forças Armadas, 1 em cada 5 mulheres foi vítima de agressão. O filme, que concorre ao Oscar, é do diretor Kirby Dick, autor de outras denúncias sobre injustiças, impunidades e hipocrisias sociais. Kirby Dick é um gerador de indignações e o filme dele mexeu com os militares. O Pentágono criou novas regras e mais verbas para facilitar denúncias, treinar investigadores e julgar casos de agressão. O departamento é o SAPO, Sexual Assistance, Prevention and Response Office. As agressões sexuais ganharam uma nova dimensão desde a morte da indiana estuprada e assassinada no ônibus em Nova Delhi por 6 homens. A reação foi mundial e aqui surgiram comparações negativas entre Estados Unidos e Índia. Esta indignação cresceu com o caso de Steubenville, em Ohio, onde vários alunos do time de futebol teriam estuprado, urinado e cometido outros abusos com uma moça de 16 anos. Na cidade, os jogadores de futebol recebem tratamento especial e foram 2 deles, maldosos, desprecavidos, que colocaram imagens e comentários dos abusos nas redes sociais em tom de deboche. A vítima só soube que tinha sido vítima dias depois. E o assunto só ganhou dimensão nacional quando foi publicado pelo Times e pela rede CNN. 2 dos suspeitos foram presos e indiciados. Outros poderão ser acusados.
A violência sexual entre militares e civis é cada vez menos aceitável e mais punida. E, mesmo sem números exatos, eles apontam na direção certa. Doutora Marta Rocha, aqui temos duas questões fulcrais, não é? Primeiro, saber com a senhora se na polícia do Rio de Janeiro, há casos de abuso, quer dizer, de abusos contra policiais, mulheres policiais, não é? E segundo, tem uma questão, vamos chamar mais reflexiva, é que o que acontece nos Estados Unidos, na primeira potência, não é um país miserável, quer dizer, esse não é um problema de social, não é? É um problema de cultura, não é? De machismo, de violência do ser humano, não é? Queria que as duas coisas... Aliás, esses exemplos narrados aí no bloco, tanto no documentário, mostram bem o tamanho dessa violência, né? Nós não estamos falando aqui que essa violência está sediada nas classes menos favorecidas ou nas pessoas que não detêm o conhecimento, né? Essa violência está sediada em toda e qualquer camada social. Os exemplos dados eram de dois autores, ou melhor, dois segmentos, onde os autores detinham do meio social um conceito relevante, seja na condição de herói, né? Um herói da guerra, ou mesmo um herói, né? Como os meninos dos atletas possam ter. Então, na verdade, essas pessoas tinham, da sociedade em que viviam, no meio social em que estavam inseridos, um reconhecimento. E a sociedade não os vê, a verdade é essa, não os vê como autores de crime. Eles detêm um conceito muito favorável. E isso mostra que essa não é a verdade. E o que contribui para esse fato? Contribui o silêncio. O silêncio e o medo, né? Essas mulheres oficiais, soldados lá dos Estados Unidos, com certeza, elas não eram entendidas, a voz delas não eram reconhecidas, né? Porque essas pessoas eram os heróis da nação. Então, por isso que romper a barreira do medo, romper a barreira do silêncio é fundamental para enfrentar essa questão. E agora, do outro lado, o que a gente tem que ter? Essas mulheres não podem ser punidas pela segunda vez, porque elas vencem a vergonha, vencem o medo, né? Vencem esse sentimento, ganham coragem e vão procurar auxílio. E ao final de um processo, ver ao final desse processo, né, a absolvição desses autores, isso só contribui para a impunidade. Então, a gente tem que trabalhar mais ou menos no que a Aparecida colocou com essa questão da prevenção. Na prevenção, e acho que foi isso que o governo dos Estados Unidos está querendo fazer, quando cria um novo segmento para enfrentar isso, trabalhar na informação, trabalhar na conscientização, trabalhar na prevenção, mas também trabalhar na repressão, para que essas mulheres possam verdadeiramente ser ouvidas, esses casos possam ser verdadeiramente investigados e, ao final, a resposta que se dê é a punição de seus autores, né? Então, a gente vê que foi, nesse caso dos jovens atletas, então é muito interessante que a certeza da impunidade é tão grande, né, que eles com a maior tranquilidade colocam na rede social. É isso que a gente tem que fazer. Para terminar, eu quero dizer assim, os nossos maiores aliados são os homens. Os homens não podem olhar essas condutas como condutas aceitáveis. Um homem não pode aceitar de outro homem a parcimônia na prática da conduta da violência sexual, da violação sexual. Os homens têm que ser solidários, como questões de direitos humanos. Os homens têm que estar ao nosso lado. Os homens têm que ser os primeiros a lutar pela reprimenda dessas condutas. Florência Costa, eu queria saber como é que você trouxe um relato sobre a Índia, né? Agora, como é que você viu a imprensa brasileira noticiando isto? Noticiando o estupro da moça, né? Exatamente. Como é que você viu a imprensa brasileira tratando do episódio indiano, do estupro e assassinato da estudante e do seu namorado? Sim. Eu acho que
nesse episódio aí do estupro dela, faltou contextualizar a cultura da Índia. Os estupros na Índia, eles não estão desligados da imagem que a mulher tem no contexto local lá, né? Que não está desligado, por exemplo, do aborto feminino. Não sei se saíram muitas matérias aqui no Brasil, eu voltei recentemente, né? Mas sobre os abortos femininos, de fetos femininos na Índia, que é rompante, que é uma estatística absurda, né? Por quê? Por que se faz aborto de feto feminino? Porque a mulher não é valorizada lá, culturalmente não é valorizada. Por quê? Porque a mulher é um peso para a família. Quando a mulher vai casar, a família tem que dar um dote, né, monstruoso. Mesmo sendo contra a lei, o dote ele existe, porque na Índia muitas leis são só no papel, né? Então, esse contexto eu acho que faltou um pouco explorar, porque ficou parecendo assim, só o estupro, aconteceu um estupro. Primeiro que não foi só um estupro, teve vários. Antes, esse estupro, e depois, agora, depois da morte dessa menina, teve outros, porque isso é uma realidade lá. O estupro coletivo e o estupro, né, sem ser coletivo. E, segundo, eu acho que faltou essa contextualização do papel da mulher, da imagem da mulher, da forma como a cultura, né, vê a mulher lá, naquela região, e não é só na Índia. Por isso que eu volto a repetir, também é no Paquistão, no Afeganistão e tal. Digamos assim, essa imagem de que a mulher é um peso para a sociedade. Se você vê os números, né, de abortos, de fetos femininos, os números de mortes por dote, os maridos que se casam e querem dotes altos e não conseguem, acabam matando a esposa. Enfim, isso é uma questão específica da Índia. Eu acho que faltou, assim, contextualizar um pouco, né? Secretária Aparecida, tem aqui uma questão trazida por essa pequena reportagem do Lucas Mendes, que é surpreendente, quer dizer, é um documentário não apenas contra o governo americano, mas contra as forças armadas americanas numa guerra, né? Estão envolvidas em duas, quer dizer, agora só em uma guerra, mas estavam envolvidos em duas. Quer dizer, isso também é uma coisa que a gente devia admirar, porque nós precisamos perder o medo de criticar tudo, criticar a mídia nós temos que fazer, e nós estamos aqui há 15 anos fazendo isso, temos que criticar os governos, as Forças Armadas, todo mundo tem que ser passível da crítica, para que isso possa resultar em alguma coisa. Como é que a senhora vê esse documentário comentado pelo Lucas Mendes? Eu acho que ele é um documentário importante, porque é importante que a gente veja que a violência sexual ela acontece em todos os lugares, de todas as formas. E, principalmente, é importante a gente ver que nós temos uma tradição e uma cultura de que, nas guerras, a violência sexual também é uma questão de poder, é uma questão de força, né? Você vai ver onde tem guerra, seja no Afeganistão, qualquer lugar que tenha guerra, a violência contra a mulher é o seguinte: eu tomo a tua terra, o teu espaço e ainda abuso das tuas mulheres. Isso faz parte, muitas vezes, da tradição militar que é colocada, que é da força da guerra que se traz. E não vai ser diferente, na minha avaliação, quando você vai para outros lugares e outros espaços. Então, acho que, primeiro, o documentário é importante por trazer à cena o que acontece efetivamente em lugares de guerra, né? Isso é um desafio que a própria ONU tem traçado. A gente tem mudado muitas coisas nas convenções e tratados internacionais para discutir a questão da violência sexual em lugares de guerras, né? Então, efetivamente, é um desafio que tem que ser colocado. E se usa isso como uma arma de guerra, a violência sexual como uma arma de guerra, não vai ser diferente quando você está em luta e em combate. Então, acho que isso são questões fundamentais. E você tem razão, nós precisamos ter coragem de fazer a denúncia em qualquer lugar, em qualquer espaço que nós estamos, senão nós não vamos dar conta de vencer o preconceito e a discriminação.
Efetivamente, nós não podemos denunciar o inimigo e passar a mão na cabeça do amigo quando se trata de violência contra a mulher e violência sexual. Porque a violência sexual é a pior violência que existe em qualquer lugar do mundo e para qualquer efeito. Porque é quando a mulher diz não e você ser possuída de uma forma com que é uma relação de poder, é uma relação de violência efetivamente, mas também de uma agressão a toda uma questão de comportamento de rejeição àquilo que você é. Então, acho que isso é importante denunciar. E acho que tem uma outra questão que a gente tem que analisar nos conflitos que está colocado. E eu acho que o caso da Índia foi importante porque trouxe na cena, trouxe a cena pública e a mídia a questão da violência sexual contra as mulheres, né? Efetivamente mesmo contra crianças e adolescentes. Mas, efetivamente, é uma coisa que acontece no cotidiano, né? Se você for ver o que acontece em Brasília, o que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, é muito forte. Nós vamos ter, efetivamente, um índice alarmante de mulheres que são estupradas todos os dias nas nossas cidades, né? Nas cidades grandes e nas cidades do interior. E, portanto, ela tem que ser enxergada, ela tem que ser vista, ela tem que ser colocada a público, ela tem que ser denunciada, seja de onde for, seja do meio político, seja das Forças Armadas, seja do pai, do pai, do irmão, seja do vizinho, né? Seja de quem for. É preciso que nós efetivamente tenhamos coragem de sair da questão moral escondida e a público. Efetivamente, esse é um desafio que eu acho que nós temos que ter no Brasil e no mundo. Secretária, vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje fala sobre uma questão que ainda é bastante delicada, quase escondida nos meios de comunicação, o estupro. Delegada doutora Marta Rocha, tem um assunto que interessante, quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos no Rio de Janeiro, uma figura tão importante na hierarquia da segurança como a senhora, né? E nós temos senadoras, nós temos ministras, nós temos a presidente da República, nós temos deputadas, nós temos vereadoras, nós temos, em suma, a mulher está presente em todos os escalões, em todos os poderes, né? Mas elas não, eu acho que elas ficam intimidadas, elas não se juntam para dizer, vamos acabar com isso. Eu acho que as grandes conquistas das mulheres não vieram das instituições públicas. A grande conquista da mulher foi resgatada pela mulher no movimento social. As mulheres se uniram, foram bater panela, foram para as ruas para mostrar, no momento que a gente passava por uma transformação política, para mostrar que a violência não estava apenas no espaço público, que ela estava no espaço privado. Eu acho que o que a instituição pública faz é ouvir a fala da mulher e dar à mulher, tardiamente, aquilo que é devido. Então, a gente teve a violência contra a mulher, teve um movimento de mulheres, eu estava vendo aí o Noam Chomsky, que diz que o maior movimento do século XX foi o movimento de mulheres, né? Então, é isso que a gente teve. A partir daí, a gente teve as políticas públicas de enfrentamento da violência, com as delegacias, com os centros de referência, com o Conselho da Mulher, a questão da saúde, dos direitos reprodutivos, a questão do mercado de trabalho. Mas, se eu olhar o grau dos salários, eu vou ver que o homem ganha mais do que a mulher e que a mulher branca ganha mais do que a mulher negra, portanto, se é difícil ser mulher, é muito mais difícil ser uma mulher negra. Então, na verdade, você começa a ver isso. Então, eu acho que o movimento social ele tem que estar sendo atuante. Nós temos aí a lei das cotas, né? As cotas para as mulheres nas eleições. Isso não tem garantido efetivamente o aumento da participação das mulheres no parlamento. Isso não é uma constante e, ao mesmo tempo, a gente não tem, às vezes, conseguido repercutir na lei
aquilo que é conseguido. Eu acho assim que o melhor exemplo dos últimos tempos foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela trouxe, mas ela foi uma iniciativa das mulheres do mundo jurídico. Evidentemente que a nossa ministra, Nilceia Freire, foi fundamental. A Secretaria Especial de Políticas Públicas, a nossa secretária, a participação da nossa secretária Aparecida Gonçalves foi fundamental. Mas a discussão e a luta e a efetiva construção dessa lei surgiu no movimento social. Florência Costa, a partir dessa sua experiência na Índia, que não é rara, porque não são muitos jornalistas brasileiros que moraram na Índia, e agora você vem para cá com essa, digamos, depois desse episódio, você tem algum projeto, e eu gostaria que você, se tivesse, nos contasse, porque é importante, nós temos que dar apoio a você, né? Se você trouxer alguma bandeira, nós empunhamos com você nessa questão. Agora eu estou, na verdade, mais divulgando, porque eu escrevi um livro, né? Depois desses 6 anos de Índia, eu escrevi um livro chamado Os Indianos, pela editora Contexto. Inclusive, nesse livro, eu tenho um capítulo só sobre as mulheres. Então, eu estou divulgando. Agora, eu estou no projeto de divulgação do livro. E, a partir de agora, eu quero continuar cobrindo, de alguma certa forma, né? Estudando a Índia. Eu me dediquei tanto a isso que eu quero continuar, de alguma forma, a fazer isso aqui no Brasil. Mas eu acabei de chegar em outubro, ainda faz pouco tempo, né? Então... Secretária Aparecida Gonçalves, tem aqui uma questão histórica, pouco antes de terminar o programa, que vale a pena lembrar. As feministas no século, não no século passado, no anterior, no XIX, elas eram chamadas sufragistas, né? Porque a grande reivindicação era elas terem direito a votar, depois de serem votadas também. Quer dizer, eu acho que está faltando aí uma bandeira, não é? Quer dizer, anti-estupro, alguma coisa que seja mobilizador, porque o país é muito grande, é um país muito festeiro, ele não gosta das coisas tristes e das coisas desagradáveis. Então, nós temos que sacudir. Como é que se pode fazer isso? Trazer a vibração das sufragistas para o século XXI. Eu acho que nós estamos construindo, na verdade, uma outra referência de Brasil. Eu acho que a gente precisa, de fato, criar uma mobilização nacional que, a meu ver, o Brasil faz. Um jornalista me perguntou esses dias, mas efetivamente o povo na Índia foi para a rua, mobilizou, queimou ônibus. E no Brasil? Ora, no Brasil, nós temos as redes sociais que o movimento de mulheres tem usado muito bem, né? Elas efetivamente, todos os shows que a banda New Hits é contratada, elas conseguem tirar patrocínio através das redes sociais, denunciar os patrocinadores. Então, você tem também uma outra forma de mobilização e articulação que não necessariamente é a mobilização de rua, que eu acho que é importante se fazer dentro disso que você coloca. E, por um outro lado, nós temos o governo já também pensando em políticas públicas, né? Nós temos na área da saúde a notificação compulsória, a Lei Maria da Penha, que a delegada Marta Rocha trouxe com muita propriedade. Nós vamos ter, efetivamente, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, nós vamos ter a criação de juizados, nós temos, dentro das políticas públicas, uma série de questões que estão sendo colocadas. Agora, o que é necessário, na minha avaliação? É preciso que nós nos juntemos, os movimentos de mulheres, os homens, como a delegada colocou. Sem os homens, nós não vamos enfrentar a violência contra a mulher e nós precisamos da mídia. Sem a mídia, efetivamente, nós não vamos conseguir hoje falar com a opinião pública, nós não vamos conseguir falar com a massa, mobilizar da forma com que foi. Porque naquela época tinha outra realidade, tinha outra conjuntura que fazia outros movimentos. Então, nós precisamos que hoje a mídia e as redes sociais sejam as nossas maiores parceiras para que efetivamente nós possamos enfrentar o estupro e a violência contra a mulher no Brasil. Doutora Marta Rocha, uma palavrinha final sua, temos poucos minutos, mas eu queria encerrar com a senhora, né? Eu queria dizer para as mulheres, eu tenho certeza que para as mulheres e para os homens que estão nos ouvindo, né, que se você sabe de alguém, e nesse exato momento alguém
ou foi ou conhece alguém que está sendo vítima de violência. Isso é uma realidade que está muito próxima a qualquer um de nós. Então, se você sabe ou se você é vítima de violência, que você entenda que o medo gera violência e o silêncio gera impunidade. Por isso, não tenha dúvidas. Procure uma delegacia, preferencialmente uma delegacia de mulheres. Ligue para o 180, que é esse Disque Mulher. Liga lá para o Disque Denúncia 2253-1177. Mas não silencia, Mas noticia. a polícia como um todo também, porque às vezes a violentada, a agredida, ela não quer, ela quer que a polícia Eu trabalho na condição de chefe da Polícia Civil para que em cada lugar desse estado uma mulher seja bem atendida. Por isso que nos cursos de qualificação, nos cursos de formação, de aperfeiçoamento, nós temos sempre o tema a violência contra a mulher. Hoje, isso é um marco da Polícia Civil. Então, que as mulheres entendam isso, que elas percebam que essa violência não é passageira. Se essa violência sexual foi praticada pelo seu companheiro, pelo seu marido, pelo seu namorado, que ela entenda que isso não é um direito do casamento ou das relações afetivas. Então, que ela não tenha dúvida, que ela procure uma delegacia e que, com certeza, ela entenda que esse é o primeiro passo que ela dá para enfrentar e vencer esse fenômeno da violência. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer muito a presença da secretária do Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Aparecida Gonçalves, da chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, a delegada Marta Rocha, e da jornalista Florência Costa. Na próxima semana, a emissora terá uma programação especial de carnaval e não apresentaremos, infelizmente, o Observatório da Imprensa, mas dia 19 de fevereiro voltaremos ao vivo com você. Até lá. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite, feliz ano novo e bom carnaval.